Hoje nós vamos estudar o título O Verdadeiro, ou melhor, A Verdadeira Casa de Deus. O texto bíblico está em Gênesis, capítulo 28 a 31. O estudante sempre procura extrair alguma coisa de tudo que se fala. E, portanto, inicialmente eu vou logo dizer que no final do estudo, ou para quem já estudou também, pode-se encontrar alguma coisa diferente, estranha, paradoxal, porque, dizer logo taxativamente, na minha visão, o título não está de acordo com o estudo. Porque o título é a coisa principal. É sobre o título que se vai discorrer numa exposição, numa aula, em uma informação. E esse não é o caso. Fala-se realmente no título de modo passageiro, quer dizer, faz parte do conjunto, mas não é a coisa principal. Não se trata disso. Na verdade, nem se trata do assunto. Apenas passa por ele, porque Jacó teve uma experiência assim, maravilhosa e ficou admirado com essa experiência e emitiu a expressão que veio a ser até muito conhecida no mundo inteiro e principalmente entre o povo evangélico, que é justamente este nome que depois muitos começaram a usar para dar nomes a alguma coisa, a algum templo, algo assim. Mas vamos ver isso no decorrer do estudo. Mas o fato é que, no final, realmente não se vai observar nenhum estudo específico sobre a verdadeira casa de Deus. É esse o ponto. Tudo iniciou quando Jacó usurpou a bênção de Esaú. E Esaú, por sua vez, desprezou o seu direito de primogenitura. E já sabemos, pelo menos por cima da história, que Jacó era pretendido por Rebeca. Já Esaú era o preferido de Isaac. Houve, portanto, essa divisão no lar, porque cada pai tinha uma escolha preferida. Raquel, Jacó tinha a preferência de Rebeca e Esaú tinha a preferência de Isaac. E isto todos sabem que não é bom que ocorra em um lar. Mas a coisa aconteceu. E veio a hora em que o nó teria que ser desatado, e Jacó, com muita esperteza, auxiliado pela mãe, que a preferia, enganou a Isaac e saiu do encontro que teve com Isaac na hora da bênção e recebeu a bênção do primogênito. Isso era muito importante. Esta bênção que ele recebeu do direito de primogenitura teve os desdobramentos naturais. E os desdobramentos levaram a consequências muito graves. Quando Esaú
caiu em si, observou que o seu direito de primogenitura não mais lhe pertencia, chorou amargamente. E esse é um texto muito dramático, à vista de outros que nós vimos na lição passada. Esse também é um texto dramático. Esaú chorou amargamente porque queria aquela bênção a todo custo, mas ela não podia mais ser revogada, já tinha sido conferida a Jacó. Mas, no decorrer do tempo, não tão longo assim, imediatamente, Esaú começou a arquitetar a vingança. 2 irmãos em casa, onde haveria de reinar a harmonia, a paz, a concórdia, o amor. Não. Agora a desavença, a inimizade, e Esaú agora intenta matar o seu irmão. A mãe dos dois, Rebeca parecia que era mãe apenas de Jacó, mas ela era mãe dos dois. Tinha, portanto, a obrigação de zelar pelos dois, assim como Isaac também, assim como cada pai, cada mãe. Mas Rebeca ouviu os intentos de Esaú para tirar a vida do seu irmão. Vingança. E ela logo, muito hábil, assim como foi, a arquitetar os modos como Jacó poderia adquirir o direito de primogenitura, agora também vai arquitetar um plano para que o seu filho não morra, para que o seu filho predileto viva. E arquitetou este plano. Ela tinha um irmão que morava mais distante, em Padã Arã, e aconselhou a Jacó a fugir para lá. Algumas coisas a gente fala, mas sempre com alguns reparos. Como é que um irmão pode estar fugindo do outro para não morrer? Mas isso ainda existe, infelizmente. E arquitetou o plano para que Jacó continuasse a viver. E se Jacó não continuasse a viver, pensemos também, todo o plano de Deus iria água abaixo. Porque as bênçãos foram renovadas constantemente, como nós vimos nas lições passadas. E novamente elas vão ser renovadas. Vamos ler Gênesis 28, de 10 a 22. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra.
estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Até o verso 22 eu vou ler. Depois vamos retomar alguns desses versos. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aqui nós vimos, pela leitura dos versos 3 deste capítulo 28, de 13 a 15, a reiteração, a renovação da promessa. Reiteradamente, Deus tem reafirmado o que ele prometera a Abraão, depois a Isaac, e agora está também falando a Jacó, as mesmas coisas que já havia falado a Abraão e a Isaac. Notemos que o texto apresenta aqui algumas mudanças conceituais. Eu vou recapitular a leitura dos versos, ou melhor, eu vou voltar ainda para os versos 13 a 15, que na verdade é recapitulação da leitura do texto escolhido como o principal deste estudo, que é a questão da promessa renovada. É bom a gente sempre repetir, repetir, repetir. E quando se repete, tem que repetir de novo. Houve um professor que falou assim: para se aprender uma coisa, é preciso repetir, repetir e esquecer, e depois repetir de novo, 7 vezes. Senão a aprendizagem não está completa. Repetindo os versos 13 a 15. De 13 a 15, que eu falei da questão da renovação. Olha, perto dele estava o Senhor e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Foi isso que ele tinha dito a Abraão. Todos se lembram, não é? A tua descendência será como o pó da terra. Isso ele falou a Abraão, taxativamente. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Tudo isso aqui foi dito a Abraão, e agora Jacó está ouvindo também essas mesmas palavras. Eis que estou contigo
e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus é fiel. Ele não descumpre nenhuma promessa sua. Tudo que ele fala, ele cumpre. Eu já disse na lição passada que ele faz questão de repetir algumas coisas, porque o ser humano é que muitas vezes põe em dúvida. Até os mais valiosos, como Abraão, pai da fé, acaba com o tempo duvidando. E é preciso estar sempre lembrando que Deus não falha. Na leitura que nós vimos, inicialmente, dos versos 16 ao 22, há algumas coisas importantíssimas ali para ressaltar. Primeiro, nós vimos ali, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Isto é Jacó refletindo em tudo isso, presenciando e agora tomando posição. Será o meu Deus. Ele mesmo diz isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, não será apenas o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Será também o meu Deus. Este é um voto que Jacó está fazendo se a permanência de Deus estiver em sua vida. Jacó era para ser já um servo de Deus, fiel, que já vinha de uma família que tinha sido escolhida por ele, Abraão e Isaac, dois patriarcas. Mas Jacó ainda não poderia ser chamado um servo de Deus. Ele está passando por algumas circunstâncias e está agora tendo a sua própria experiência. A experiência que ele tinha não era dele, era de Abraão e de Isaac. E agora, ali na cidade Luz, que agora vai se chamar Peniel, que é casa de Deus, devido à sua experiência com ele, a sua apresentação pessoal a Jacó, ele vai ficar admirado e vai até fazer um voto e dizer: o dízimo eu vou te entregar se fores comigo. Se não me faltar nada, então eu vou te dar dízimo. O dízimo era entregue às divindades pagãs. E agora vai ser entregue ao único Deus. Vejam que o dízimo não é uma coisa inventada pelos judeus. E aqui ainda nem havia a lei mandando dar dízimo. Ele se propôs a pagar dízimo, como faziam os pagãos aos seus deuses, mas reconhecendo que agora esse dízimo era para o único Deus, e não para um Deus qualquer. Impressionante isso aí. Nesses pormenores, nós vimos que na escada, uma qualidade de Jacó, na verdade, não sei se era qualidade, se era realmente um temor, um medo. O fato é que ele se ateve não aos anjos e nem à escada, mas ao próprio Deus. Ele estava mais voltado para aquela aparição nunca vista, aquela expressão fora do comum, que ficou assim, fora de si. E ele até fala assim, está nesse lugar e eu não sabia. Vejam lá, isso está bem interessante. Eu não sabia. Deus está aqui e eu não sabia. Quão temível é esse lugar. Temível é esse lugar. Deus está aqui. Na verdade, Deus está em todo lugar. Não há lugar onde Deus não esteja. E muita gente não sabe que ele está ali. É verdade que a expressão Deus está aqui e Deus não está ali envolve a essência humana. Porque quando se diz que Deus está aqui e não está ali, quer se dizer que as pessoas estão com ele, estão na dependência dele. Quando ele não está, é porque ele está
fora dos propósitos das pessoas. Mas nós temos algumas coisas para ressaltar ainda, que é com relação à trajetória de Jacó. Houve aí nessa trajetória uma constante. Amor é uma coisa nova, o engano é uma coisa velha. Mas nessa trilha toda, amor e engano na trilha da promessa. Promessa é coisa boa. O amor também veio aparecer agora, mas o engano é uma coisa que veio agora se juntar. Nessa trilha, uma mistura muito grande de coisas boas e coisas ruins. O tio e sobrinho estão juntos. Labão era tio de Jacó, porque Labão era irmão de Rebeca, então tio. Vão tratar de negócios escusos o tempo todo. Os dois eram experts em negócios escusos. Um dia é da caça, o outro é do caçador. Vale o ditado. Um dia um perdia, outro dia o outro é que perdia. Portanto, havia essa alternância de perde e ganha, porque estavam ali juntos dois trapaceiros, Labão e Jacó. O primeiro negócio, casamento da filha. Trabalhou 7 anos com Raquel, mas foi-lhe entregue Lia. Esse texto é muito interessante também, mas o estudante pode ler todo, aliás, todo o texto mencionado, 28, 29, 30 e 31, 4 capítulos, porque é muito interessante mesmo a leitura destes textos. Mas o fato é que Labão deu a incumbência a Jacó de trabalhar para obter a sua filha em casamento. Antigamente era assim. A esposa não era conseguida de graça, trabalhava-se para consegui-la, e mesmo depois de casada, segundo Labão, ainda pertencia a ele. Ela é entregue, mas pertencia a ele. Isso está na despedida. Lia é o nome mais conhecido, mas a versão da imprensa bíblica brasileira fala de Leia. Trabalhar 7 anos para obter uma mulher, porque é bonita, que apraz, é agradável, depois ser enganado ao receber a mulher à noite, entregou Lia e não Raquel. Isso valeu um poema formidável de Camões. Gostaria de embelezar este momento com a leitura do soneto de Camões. 7 anos de pastor Jacó serviu. Esse é o título. 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começou a servir outros 7 anos, dizendo, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Isso que faz o amor, não é? 14 anos para obter a mulher preferida. O fato é que Labão enganou e Jacó teve que trabalhar mais 7 anos, 14 anos, trabalhando para conseguir a sua esposa. E quando Jacó alega que já tinha trabalhado 7 anos para obter Raquel, Labão vem com uma história, mas aqui na terra é assim, o costume é esse. A mais velha não pode ficar, a mais nova não pode passar na frente da mais velha. Vai casar a mais nova e a mais velha ficar? Não pode isso aí. Esse é o costume da terra. Observemos que se tratava de um tio e um sobrinho.
Muitas pessoas ficam presas a costume da terra, coisas da terra. No nosso meio evangélico, por exemplo, temos que ressaltar coisas assim. Nós não temos nada a ver com a cultura da terra. Temos que examinar para ver se serve ou não serve aos propósitos bíblicos. Pode ser que algum costume, alguma cultura da terra não diga nada, não quer dizer nem bom, nem bem e nem mal. É indiferente. Então, podemos fazer. Mas, se analisando, vamos observar que essas coisas afrontam as Sagradas Escrituras, o dever do cristão é rejeitar e não apoiar só porque é o costume da terra. Labão não devia ter desconhecimento de Deus. E, de fato, não tinha. Embora ele, tanto Labão como Jacó, não tinha Deus como um ser pessoal em suas vidas. Era o Deus de Abraão, era o Deus de Jacó. Pode ser que hoje, certamente hoje, também há pessoas assim, enxergam Deus como o Deus de uma pessoa muito querida, uma pessoa muito consagrada, é o Deus do pastor fulano, é o Deus do missionário tal, é o Deus da irmã tal, é o Deus do fulano. Chama para orar porque essa pessoa tem Deus mesmo perto de si, mas não tem a coragem de dizer assim, é meu Deus. Isso é importante a gente ressaltar. E mas nessa lida toda, Jacó acaba se enriquecendo. Ele teve um encontro com Deus, teve a direção de Deus, mas não quer dizer que ele se regenerou. Ele se convenceu, mas que ele já era um homem regenerado, é muito arriscado dizer isso. Ele continuou com as suas coisas, e os próprios filhos de Labão começaram a falar mal dele, dizendo que ele enriquecera devido às trapaças que fizera o pai deles. E Jacó observou que Labão não era mais o mesmo, estava de cara virada, e falou com as duas mulheres dele, com a Raquel, bonitona, preferida, e com Lia, que era uma mulher que dava a luz a filhos, e, portanto, tinha esse ponto positivo em sua vida, e Raquel era estéril, mais um problema na vida de Jacó. Bonita, mas estéril. Mas ele falou com as duas mulheres que Labão estava assim, daquele jeito, e é melhor ir embora mesmo. E Deus já tinha preparado, já tinha dito que ele teria que voltar para a terra dele. Aí o ditado, há males que vem para bem. Então, Jacó se retirou, foi embora, mas foi furtivamente, não fez o papel de um homem correto. Colocar as coisas em seus devidos lugares, acertar e ir embora. Mas foi embora furtivamente, e até Raquel levando um ídolo. Que coisa feia, né? Um ídolo. Estacão escondido. Foi um problema gravíssimo. Mas Labão acabou cercando Jacó no caminho e obrigou a acertar as contas. E finalmente fizeram um pacto ali. É melhor que as coisas comecem mal, acabem bem. Acabou, de alguma maneira, bem, porque fizeram um pacto. Quando se acerta fazendo um pacto, por pior que seja o pacto, mas pelo menos houve ali duas palavras concordando com aquilo que foi feito. E assim foi, e Jacó voltou à sua casa com as suas mulheres e os seus pertences. A mão de Deus estava guiando uma pessoa que não vivia segundo os preceitos divinos, mas era a pessoa escolhida por Deus. A gente pode ficar pensando assim, mas por que Deus escolhe pessoas desse jeito? Quem é falho num ponto, é falho no outro ponto. Jacó teve várias falhas. Ele poderia não escolher Jacó, escolher Esaú. Ele teria outras falhas que Jacó não tinha. E é sempre assim o ser humano. Eu posso ter muitas falhas e muitos pontos positivos, mas você
pode ter outras falhas que eu não tenho e outros pontos positivos que eu não tenho. É assim o ser humano. E Deus não está olhando para as falhas, ele está olhando para o seu propósito. O papel dele, ele faz. Compete ao escolhido também honrar aquele que escolheu fazendo a coisa certa. Vou fazer 2 perguntinhas para não passar em branco a revisão. O que significa Betel? Resposta: Betel significa casa de Deus. Labão era irmão de Rebeca ou de Isaac? Labão era irmão de Rebeca. Obrigado aos irmãos e aos ouvintes, que possamos estudar cada vez mais a Bíblia e com afinco. Até a próxima oportunidade.